Senhor e receber toda a minha liberdade, a minha memória e o meu entendimento, toda a minha vontade, tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons recebidos com gratidão vos devolvo. Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos de São Paulo, avançamos com passo de formiga, hein? Avançamos passo a passo, mas de uma maneira tranquila, para bem aproveitar de todas as palavras dessa carta aos Tessalonicenses. Chegamos já na última vez, começamos os 2 primeiros progressos, hein, na lista pastoral, de um bloco pastoral da primeira Tessalonicenses 4. Falamos do primeiro progresso na santificação, o segundo progresso no amor fraterno, você se lembra? Agora, terceiro progresso a fazer, segundo Paulo, no testemunho de vida. E vamos poder fazer como uma leitura interessante em nossa vida, como progredir em nosso testemunho. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Empenhai a vossa honra em levar a vida tranquila, ocupar-vos dos vossos negócios e trabalhar com vossas mãos, conforme as nossas diretrizes. Assim, levareis vida honrada aos olhos dos de fora, e não tereis necessidade de ninguém. É interessante que Paulo sempre nos coloca programas de vida. Hein? Então, aqui, progresso no testemunho de vida. Então, são 1, 2, 3, 4 conselhos. Empenhai a vossa honra em levar vida tranquila. Minha tradução francesa, viver calmas, calmo, tranquilo, em paz. É bom de verificar isso. Vivemos uma vida tranquila, calma, equilibrada, ou uma vida agitada, uma vida desorganizada, uma vida dispersa. Qual é o nosso testemunho de vida? Segundo, cada um ocupar-vos dos vossos negócios. Cada um deve ser responsável, uma outra tradução. Cada um com suas responsabilidades. Eu sou responsável diante de Deus, cada dia, de meus negócios, de minhas coisas a administrar. Eu devo ser assim, responsável. Terceiro, trabalhar com vossas mãos. Paulo sublinha a importância do trabalho manual, o que é a tradição monástica vai viver como um privilégio, o trabalho manual, porque é uma coisa que equilibra a pessoa humana, uma tomada de terra, o trabalho manual. A vida monástica escolhe isso. Ora et labora, de São Bento. E tem uma coisa equilibrada no trabalho manual, e que Paulo praticava, fabricando tendes. E depois, viver uma vida honrada. Assim levareis vida honrada aos olhos dos de fora, e não tereis necessidade de ninguém. Uma vida honrada pelas pessoas que vão vos olhar de fora. Engraçado. Vida dentro e vida fora. De viver dentro da comunidade e também aceitar de ser visto pelas pessoas de fora. Então, de bem vigiar para dar esse bom testemunho dentro como de fora. Então, é muito bonito de ver esse programa que vem de dizer Paulo.
E na página seguinte, na página do livro 180, eu fiz uma citação muito interessante de Madre Teresa de Calcutá, que nesse artigo vai dar mais ou menos 10 conselhos, e vamos ler com interesse. Eu vou, de vez em quando, interromper minha leitora, porque são muito interessantes esses conselhos da Santa Teresa de Calcutá. Devemos trabalhar com uma grande fé, constância, eficácia, sobretudo com grande amor e alegria, porque de outra forma nosso trabalho seria apenas um trabalho de escravo ao serviço de um patrão inflexível. Então, como trabalhamos? De qual modo trabalhamos? Trabalhamos com uma grande fé, com constância, com eficácia e com grande amor, com alegria. Porque se não temos isso, é um trabalho de escravo. Parece que Deus é exigente demais. É um patrão inflexível. Então, é um contra-testemunho se trabalhamos assim. Um trabalho que se torna penoso. Santo Agostinho diz que um trabalho que é penoso significa que ele é não vivido com amor. Então, sobretudo, vivido com amor. Depois, mesmo que o trabalho seja belo, ser desapegado dele, pronto eventualmente a abandoná-lo. A obediência pode te chamar num outro lugar, ser pronta para partir. Você trabalha para Jesus. A obediência e a humildade são uma única e mesma coisa. Quando você deseja saber se é humilde, ponte esta questão: será que eu obedeço, pois eu vejo Cristo em tudo que me foi comandado? Então, é interessante essa pequena passagem. Seja bem desapegado. Mesmo justamente quando o trabalho é belo e que você começa a se apegar, seja pronto eventualmente a abandoná-lo, porque a obediência pode te chamar a outra coisa. Então, é difícil isso, mas é um conselho justo. Não te apega, porque senão, como tu serás flexível na obediência se você se apega se você é chamado a um outro lugar? Você trabalha para Jesus. Obediência e humildade são uma única e mesma coisa. De poder trabalhar com esse espírito de obediência e humildade. Eis-me aqui, Senhor, mas se tu me chamas a um outro serviço, eu serei também disponível. Depois, você pode se cansar pelo trabalho, pode mesmo chegar ao fim das suas forças, mas se o trabalho não for atiçado de amor, é inútil. Preciso de colocar amor no meu trabalho. Todos desejamos ver o resultado do nosso trabalho. Deixa isso para Jesus. Não faças jamais o trabalho com negligência, por desejo de esconder os teus talentos. Lembra-te que o trabalho é dele. Você é o seu colaborador. Então, isso é muito importante. Muitas vezes desejamos ver o resultado do nosso trabalho e queremos um certo reconhecimento. Não, isso é para Jesus. Desinteresse, gratuidade. Não faz o trabalho com negligência, por desejo de esconder teus talentos. Lembra-te que o trabalho é dele e você é seu colaborador. Finalmente, de trabalhar gratuitamente por Jesus e com Ele. O trabalho e a obra de Jesus é de trabalhar finalmente com Ele. Depois, por conseguinte, Ele conta contigo para este trabalho particular. E não pode haver aí meia medida no trabalho. Lembra-te que o trabalho não é nosso
e nós não devemos fazê-lo mal. Então, a dimensão da seriedade, é uma coisa séria, devemos fazer esse trabalho com boa consciência de todo o nosso coração. Nós somos servos e oferecemos um serviço gratuito de todo o coração. No mundo, os homens são pagos para fazer o seu trabalho. Nós somos pagos por Deus. Uma coisa que eu percebo que na tradução portuguesa, esqueci uma aproximação, a edição será corrigida, mas nós somos servos dos pobres. Passou, caiu essa tradução. Somos servos dos pobres. E por isso que fazemos um serviço gratuito de todo o coração. No mundo, as pessoas são pagas para fazer o trabalho. Nós somos pagados por Deus. Bonito de ver isso, gratuitamente. Devemos desempenhar o nosso trabalho melhor do que aqueles que estão no mundo, porque trabalhamos para Jesus. Se achamos isso difícil, peçamos a Jesus para nos dar uma gota do seu sangue precioso. Bonito. Nós devemos trabalhar como as pessoas que estão no mundo, porque nós trabalhamos para Jesus. Então, eu acho que esse artigo é muito bom para meditar, especialmente pelas pessoas que trabalham numa comunidade. Porque alguma vez podemos se perguntar, meu Deus, mas no mundo talvez eu seria mais interessante, seria mais competente, não sei o que, seria mais eficaz. Não, veja, como Madre Teresa sublinha a importância desse trabalho por Jesus. Isso é, podemos dizer, um programa de um comunitário e de um missionário. Trabalho comunitário, trabalho missionário, com esse artigo de Santa Madre Teresa de Calcutá. Continuamos? No mundo, trabalhamos muito para ganhar dinheiro. Eu desejo que você faça o bem para a maior glória de Deus. Então, não é para ganhar dinheiro, mas pela maior glória de Deus. Pode me dizer por que somos irmãos e irmãs? Certamente não por causa do trabalho. Nossa profissão é pertencer-lhe. Nossa profissão é pertencer-lhe, pertencer a Jesus. É por esta razão que estou disposta a fazer tudo: lavar, esfregar, limpar. É outra coisa, também. Eu sou como uma mãe que deu à luz a seu filho. Todo o seu trabalho, a roupa lavada, as noites sem sono, tudo isso lhe pertence. Se pertenço a Jesus, farei qualquer coisa por ele. Será que aprendi verdadeiramente a transformar o trabalho em oração? Como é bonita essa questão. Será que aprendi hoje verdadeiramente a transformar o trabalho em oração? Em oferenda de oração? Talvez ainda não aprendi a rezar no meu trabalho, porque o meu espírito está constantemente concentrado somente no trabalho. Eis algumas palavras que vão ajudar-te. Com Jesus, por Jesus, a Jesus. Voilà. Trabalhar com Jesus, por Jesus, a Jesus. Devemos saber que não viemos aqui para encher os nossos efetivos. Eu desejo missionárias da caridade e não simples trabalhadoras. Voilà. Não buscamos simples trabalhadores. Precisamos missionários da caridade. Missionário, semente do verbo. Não precisa de encher nossos efetivos. Não é o número
de pessoas, não é isso que devemos procurar, mas trabalhador com Jesus, por Ele e a Ele, a maior glória. Então, eu acho que esse capítulo de progresso sobre o testemunho de vida nos ajudou. Número 4, progresso no respeito dos responsáveis. Vamos ler uma outra exortação, uma outra parenese paulina, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Nós vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração por aqueles que se afadigam no meio de vós e velam por vós no Senhor. Tende para com eles amor especial, por causa do seu trabalho. Vivei em paz uns com os outros. Muito bonito. Então, hoje, nessa cultura hoje individualista, de uma liberdade egoísta, que as pessoas podem alguma vez se deixar influenciar, lá Paulo vai mostrar nossa necessidade de ter uma caridade, um amor de caridade especial pelos pastores, em respeito com os pastores, aqueles que se dá pena, por causa do seu trabalho, que se fatiga, em consideração por aquele que se afadiga no meio de vós. São vos superiores, guia no Senhor. Tende para eles um amor especial por causa do seu trabalho. É muito bonito. Então, Santo Agostinho, justamente, vamos ler o que ele declara, justamente ele como bispo, é um sermão de Santo Agostinho, o sermão número 340, ele vai bem precisar isso. Aquilo que eu sou para vós me horroriza, mas aquilo que eu sou convosco me dá segurança. Para vós, com efeito, eu sou bispo, mas convosco eu sou cristão. É interessante, né? Por vocês, por vós, eu sou bispo. Mas convosco, eu sou a mesma pessoa, o mesmo cristão que vocês. Então é interessante de ver isso, essa dimensão do serviço. Bispo é o título de cargo que eu assumo. Cristão é o nome da graça que recebemos. Título perigoso, nome salutar. Então, Paulo vai falar, obrigado, Paulo vai falar de um amor especial, e outra tradução vão dizer extrema caridade, um amor especial para os pastores, uma extrema caridade. Uma outra tradução vai dizer uma dupla porção de caridade. Bom, significa que com os responsáveis, os guias, os superiores, Paulo vai dizer, aqueles que são vossa cabeça no Senhor, deve ser considerado de modo particular. Não é uma veneração, não é uma coisa exagerada também. Nós devemos também passar no registro de exageração desse lado, de veneração, de quase santidade. Devemos guardar um certo equilíbrio, mas, ao mesmo tempo, Paulo sublinha a importância de um amor especial, de uma caridade especial, porque são pessoas que normalmente se fatigam, se entregam mais que outros. Os responsáveis têm mais responsabilidade, então deve ser considerado, deve ser agradecido, deve ser ajudado. Eu acho que é interessante de ver isso. Continuamos. Quinto, progresso na paciência, sobretudo com os irmãos mais difíceis. Isso é para, do outro lado agora,
é progresso a fazer para os pastores. Os membros da comunidade devem honrar seus responsáveis, mas depois os responsáveis devem fazer progresso também para ajudar os que são mais difíceis. Os que são fáceis a ajudar não tem problema. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, 14 e 15. Exortamo-vos, irmãos, admoestai os indisciplinados, reconfortai os pusilânimes, sustentai os fracos. Sede pacientes para com todos. Vede que ninguém retribua o mal com o mal. Procurai sempre o bem uns dos outros e de todos. De novo, todo programa aqui, toda uma repartição pastoral. São os indisciplinados, depois tem os pusilânimes, depois tem os fracos. Então, você pode perceber, são 3 grupos de comunitários, de irmãos, de cristãos, várias categorias. Então, como Paulo faz essas categorias? Admonestai os indisciplinados. Então, significa que o pastor não vai dar a mesma receita a todos. Ele não vai ter o mesmo registro, o mesmo regime pastoral com todos. Porque se ele vai corrigir e admonestar os que são disciplinados, eles vão pensar que não é justo. É injusto. Por que ele reage assim conosco? Ele vem nos corrigir, mas ele deve corrigir os indisciplinados. Admonestai os indisciplinados. Aqueles reconfortai. Reconfortai esse tipo de pessoa. Encorajai. Então, é outra atitude pastoral. Os fracos, sustentai. Suporte. Encoraje. Fortaleça os fracos. É muito interessante de ver como Paulo não tem uma receita única, não é a hidrocloroxina, não sei como se chama, mas é remédio, é uma atitude pastoral particular que corresponde a essas categorias e que, então, chama a certo discernimento. Mas com todos seja paciente. Procurar sempre, sede paciente para com todos. É interessante. Alguns têm coisa a viver, mas com todos vai precisar de paciência. E no final também, ele vai dizer que devemos vigiar, que não devemos dormir. E já ele falou disso. Talvez os indisciplinados são pessoas que se relaxaram. Quem são os indisciplinados? Pessoas que se relaxaram e que passaram um espírito misturado. E podemos ler, porque ele falou já no versículo 6 e 7, 1 Tessalonicenses 5, 6 e 7. Vamos ler. E pode ser aqueles que são indisciplinados. Portanto, não durmamos a exemplo dos outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quem dorme, dorme de noite. Quem se embriaga, embriaga-se de noite. Então, talvez o que Paulo faz alusão nessa indisciplina moral, pode ser, aqueles que vão se embriagar à noite, que vão aproveitar da noite como cumplicidade para fazer o mal. Mas Paulo quer que os cristãos sejam vigilantes. 1 Tessalonicenses 5, 6 e 7, não devemos dormir, é isso?
como os outros, mas ser sóbrio e vigilante. Porque, finalmente, tem sono que é muito ruim na vida espiritual, que se chama assídia, que é como uma preguiça, e isso é o veneno numa vida cristã, um veneno na vida espiritual como na vida comunitária. Eu acho que Paulo sublinha que não devemos entrar nesse relaxamento. E por isso que deve ser admonestados e os outros reconfortados, sustentados. E a paciência é o remédio universal. Com todos, sede paciente. O grego hipomoné, eu acho que eu falei disso na página 184, da palavra grega hipomoné, que significa carregar o peso todos os dias sobre os ombros, suportando com perseverança. O paciente, na língua grega, hipomoné, significa a pessoa que suporta o peso do dia sobre os ombros com força e perseverança. E isso é o paciente. É bonito de ver isso. O significado na língua grega, na etimologia grega. A pessoa que suporta o peso do dia, que suporta com perseverança. Então, é isso que devemos viver justamente. Uns com os outros, sem perder o ânimo, sem perder a confiança. E a graça do bom pastor é de saber carregar os mais difíceis. Paciência com todos. Senão, muitas pessoas vão, quando tem um irmão que é difícil, vão se desanimar. Vão dizer, ele é chato. E não podemos, para viver um ministério de bom pastor, não podemos dizer, eu quero esse tipo de pessoa, esse tipo de irmão, esse tipo de irmãs. Não, eu não posso escolher. É Ele que vai me enviar. Eu devo aceitar os mais difíceis. E a graça do bom pastor que precisa dessa paciência com todos. Paciência para suportar e com perseverança. Então, vamos ler a citação de Bento XVI na encíclica Spe Salvi, número 29, e Bento XVI vai citar Santo Agostinho, esse grande pastor, esse grande bispo, justamente que nos lembra o papel dos pastores. Para Santo Agostinho, isto significou uma vida totalmente nova. Assim, descreveu ele uma vez o seu dia a dia. Corrigir os indisciplinados, confortar os pusilânimes, amparar os fracos, refutar os opositores, precaver-se dos maliciosos, instruir os ignorantes, estimular os negligentes, frear os provocadores, moderar os ambiciosos, encorajar os desanimados, pacificar os litigiosos, ajudar os necessitados, libertar os oprimidos, demonstrar aprovação aos bons, tolerar os maus e, ai de mim, amar a todos. É o evangelho que me assusta. É o evangelho que me assusta, diz Santo Agostinho. Depois dessa lista enorme, eu vou dar essa página a meditar a todos os pastores das casas da aliança, os pastores das casas Sementes do Verbo, o que deve fazer um pastor. Então, medita, por favor, página 185, o teu programa. É um programa enorme. E Santo Agostinho, finalmente, vai parafrasar, ele vai completar a citação de Paulo com uma lista que ele duplicou, multiplicou.
Depois tem a citação do Papa Francisco, a partir da Amoris Laetitia, que vai dizer: se não cultivarmos a paciência, sempre acharemos desculpa para responder com ira, acabando por nós tornarmos pessoas que não sabem conviver, antissociais, incapazes de dominar os impulsos, e a família tornar-se a um campo de batalha. Ele é muito realista, o Papa Francisco. Por isso, a palavra de Deus exorta a nós: toda espécie de azedume, raiva, ira, gritaria, injúria desaparece de vós juntamente com toda maldade. Vede que ninguém retribui o mal com o mal. O profeta Jeremias indagava: acaso se retribui o bem com o mal? Então, depois podemos ler a palavra de Pedro, que justamente vai nesse sentido, a palavra pastoral da primeira carta de Pedro, que é na página 186, 1 Pedro 3, 9. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Ao contrário, bendizei, porque para isto fostes chamados, isto é, para serdes herdeiros da bênção. Então, não devemos render a ninguém o mal com o mal. Isso é uma máxima, render o mal pelo mal, é uma máxima da lei do talião, do Antigo Testamento, que já, essa lei do talião não é propriamente da primeira aliança. Ela já foi uma lei conhecida em Babilônia e que o Antigo Testamento já reconhece, porque é uma limitação da injustiça. Dente por dente, mal por mal, olho por olho. Então, você não deve fazer mais maldade que se teu inimigo te quebrou o dente, você tem direito de quebrar o dente dele. Mas 2 dentes, não. O 2 olhos, não. Você não tem direito. Então, essa lei do talião é muito limitada porque ela não corresponde ao que diz o Evangelho. E Jesus, no Evangelho, vai se opor a essa lei. Ele não vai aceitar essa lei do talião. Justamente, vamos ler uma citação evangélica que mostra que Jesus não aceitou essa lei do talião que é valorizada no Antigo Testamento. Vamos ler Mateus 5, 38 até 42. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. E se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ele 2. Dá o que te pede e não voltes as costas ao que te pede emprestado. Então, essa justiça retributiva do Antigo Testamento e da lei do talião não é mais essa direção a partir de Jesus, é a partir do Novo Testamento. Jesus vai apresentar uma lei do amor. Ele quer tua camisa, tu vai dar teu manto. Ele quer fazer 1000 metros, tu vai fazer 3000. E então, é uma surabundância de resposta de amor e de misericórdia. Isso é fácil? Não, não é fácil. É uma coisa, a lei do amor, mas é um caminho superior, um caminho bem mais profundo. E Paulo vai dizer, nessa linha, vamos ler 1 Tessalonicenses 5, 21 e 5, 22, que vai
nessa linha evangélica que não tem nada a ver, que é o contrário da lei do talião. Discerni tudo e ficai com o que é bom. Guardai-vos de toda espécie de mal. Então, justamente, buscai sempre o bem. Buscai sempre o que é bom, guardai-o. O que é bom, guardai-o. A lei do talião podia dizer, ele te fez isso, então você tem direito de fazer isso. Então, finalmente, a pessoa guardava uma memória do mal. Paulo vai dizer, o que é bom, guardai-o. E justamente, se é a memória do bom, do bem, não é a memória do mal que você deve memorizar. Não devemos memorizar o ruim, o mal, mas memorizar o bom. O que é bom, guardai-o. E guardai-o de toda espécie de mal. É o contrário da lei do talião. Essa lei paulina necessita uma vigilância enorme de cada momento. Verificai tudo. O que é bom, guardai. Guardai de toda espécie de mal. E a lei do talião não podia fazer essa lei do amor. São duas naturezas completamente diferentes, porque precisava de fazer um julgamento temerário, precisava de reagir impulsivamente, precisava de reagir negativamente, com maldade. Então, justamente é o Papa Francisco que vai dizer, eu tomei essa citação para mostrar que essa lei do talião é completamente quebrada, e nos faz sair do esquema. Vamos ler o Papa Francisco, página 187. Obrigado. Deus nos faz sair do esquema do sempre fizemos assim. Sempre fizemos assim. Não. Pois, para um cristão, é o Espírito Santo que deve estar no centro. Não a lei, mas ele, o Espírito Santo. Voilà. Então, a lei do Espírito substituiu a lei do talião, a lei da retribuição, a lei de façamos assim, então devemos continuar. Não. Ele me machucou, eu tenho direito de me vingar? Não, também. Então, progresso na paciência com os irmãos mais difíceis e o trabalho dos pastores que o Senhor nos mostra na carta paulina. A próxima vez vamos ver os progressos na alegria, na oração e na ação de graça. Mas hoje, para os pastores que participam dessa formação, esses pastores têm como meditar, rezar, aprofundar todo o conteúdo pastoral que Paulo vem de nos comunicar. Amém? Que Deus abençoe cada um em vossas responsabilidades, em vosso testemunho, em vosso coração pastoral através do apóstolo Paulo. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons recebidos com gratidão vos devolvo.